irmãos conseguem ouvir bem, né? Irmãos, graças a Deus que temos mais uma oportunidade de poder nos reunir como uma igreja dele e nesse momento desfrutar da porção da sua palavra. Com as nossas Bíblias em mãos, vamos abrir lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, no capítulo 3, e de maneira expositiva nós vamos dar sequência. Vamos nos colocar em pé, aqueles que assim podem. Na nossa última oportunidade nós meditamos até o versículo de número 21. Essa noite, pela graça e misericórdia do Senhor, nós vamos estar meditando do verso 22 ao 36. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 22 a 36. Amém? Amém. Estarei lendo, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. 27. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vamos ler uma única só voz o verso número 30. Amém? Digamos: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos abaixar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai Santo, louvado seja o Senhor, não por aquilo somente que o Senhor faz, mas principalmente por quem Tu és. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus que é soberano, está no controle de todas as coisas. Amém. Um Deus que é completo, pleno, perfeito e não precisa de nada nem de ninguém. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos em Jesus Cristo, por meio dele, no qual nos concedeu o privilégio de desfrutarmos da comunhão com o Senhor, de sermos Teus filhos. Te louvamos também, ó Pai, pela vida desta igreja, que até aqui o Senhor tem sustentado, tem nos dado condições de poder nos reunir livremente como Sua igreja. Te adoramos pela porção da Sua palavra, pelas Escrituras, ó Deus, sagradas, as quais revelam quem és o Senhor, a Sua vontade para as nossas vidas. Escritura essa que nos edifica, nos fortalece, nos consola e também, quando necessário, nos exorta, Deus.
Pai Santo, que possamos esquecer dos nossos problemas lá fora, as nossas dificuldades, possamos abrir o nosso coração, que o Teu Santo Espírito assim ilumine a cada um de nós, nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem a nos falar por meio da Sua palavra, Deus. Tu sabes, ó Pai, que eu sou um instrumento falho, ó Deus, um miserável pecador, que o Senhor me conduza por meio do Seu Espírito Santo, ó Deus, para ser fiel aos Seus ensinos da Sua palavra, Pai, de maneira que nós possamos sair daqui edificados pela porção da Sua palavra, Deus, de maneira que a minha preocupação não seja alegrar e agradar os meus irmãos, mas de ser fiel a Ti e glorificar o Teu nome, Pai. Amém. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Poderia sentar, irmãos. Só para nós contextualizarmos aquilo que nós vimos no início do capítulo 3, a gente pensou um pouco sobre o diálogo entre Jesus e aquele doutor da lei por nome Nicodemos. Então, até o versículo 21, nós finalizamos esse diálogo, essa conversa entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus fala a esse personagem abertamente a necessidade que existe não só na vida de Nicodemos, mas na vida de todos os homens, que é de olharem para Cristo. A necessidade de olharem para Jesus e encontrar nele a cura, a salvação, de maneira a não perecer por conta da sua natureza pecaminosa e decaída. E olhando para Cristo, obter salvação, perdão para os pecados e a vida eterna. Jesus também falando, acho que Nicodemos teve um privilégio muito grande de receber uma pregação diretamente da parte do Senhor Jesus. É claro que nós também temos esse privilégio por meio das Escrituras. Amém? Amém. Jesus também falou a Nicodemos sobre, eu acredito que quando nós pensamos em João capítulo 3, todo mundo lembra do verso 16. Então Jesus também falou do amor de Deus para Nicodemos, da imensurável dimensão desse amor, onde ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Faltou palavras aqui ao apóstolo João, o evangelista, que escreveu este evangelho, para descrever o tamanho do amor de Deus, embora Deus não precisasse provar nada a ninguém. Também Jesus falou a Nicodemos da necessidade, irmãos, de se caminhar na luz. Ou seja, no início do capítulo ele fala do novo nascimento, ele fala da necessidade de todo homem olhar para Jesus, ele fala do imensurável amor de Deus, e ele encerra a sua pregação a Nicodemos, aquela conversa ali, dizendo da necessidade de todo aquele que proferir a fé em Jesus Cristo, que ande na luz a fim de manifestar as obras que são feitas em Deus. No nosso texto de hoje, nós lemos aqui do verso 22 a 36, nós presenciaremos mais uma vez o escritor aqui, o apóstolo João, fazendo questão de mencionar João o Batista como sendo testemunha, como testemunhando mais uma vez acerca de quem o apóstolo João se propõe a dizer aqui neste evangelho, que é acerca de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, e de como nós temos o costume, de maneira expositiva, vamos assim ver verso por verso. Versículo de número 22. Depois disso, depois do que aconteceu anteriormente que nós vimos, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizado. O apóstolo João aqui, irmãos, registra aqui o ministério de Jesus na região chamada e conhecida por Judeia. O que eu acho interessante é que quando ele procura narrar sobre o ministério de Jesus, a gente vai ver uma característica: Jesus sempre acompanhado dos seus discípulos, e bem assim é aqui. E também menciona, depois disso, Jesus com seus discípulos partiu para a terra da Judeia e estava ali com eles. Os seus discípulos estavam com Jesus e batizaram. Quando nós lemos assim de uma maneira bem superficial e rápida, dá a entender que o próprio Senhor Jesus aqui ele efetuava o batismo, era ele quem
habitualmente realizavam o batismo. Mas o que o evangelista João está querendo dizer aqui não é isso. Quando ele diz e batizava, irmãos, indica aqui que era uma prática contínua enquanto ele estava na região da Judéia. E o próprio evangelista João ele vai deixar bem claro que não era o Senhor Jesus quem batizava, no capítulo 4, vamos virar a página, e sim os seus apóstolos, ou seja, Jesus só organizava, mas quem realmente realizava o ato era os seus discípulos, os apóstolos. João 4, 1 e 2. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais seus discípulos do que João, 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Seguindo no 23, capítulo 3. Ora, paralelo ao que Jesus fazia lá na Judéia, em outra região, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Vinham ali e eram batizados. João Batista também exercia o seu ministério. Por quê, irmãos? Afinal de contas, mas Jesus não foi até João Batista, não foi batizado, não iniciou o seu ministério? Por que João Batista ainda está a batizar? A gente precisa entender que foi necessário um período de transição. Estava se passando um período de transição do ministério de João Batista para o ministério de Jesus Cristo. Então era um período de transição, pois o cumprimento do ministério de João Batista já estava sendo alcançado. Qual era a função de João Batista? Era preparar o caminho para a chegada de Jesus. Versículo 24. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Aqui, João, o apóstolo, ele menciona, irmãos, de que maneira se findaria o ministério de João o Batista. E quando ele sairia de cena, quando ele fosse preso por denunciar o pecado de Herodes, ou seja, por ser fiel à palavra de Deus, bem nós sabemos. Seguindo no verso 25, baseado nisso, que Jesus batizava numa região e que João o Batista também batizava em outra região, houve então uma questão entre os discípulos de João o Batista e os judeus acerca da purificação. Ou seja, parece que houve uma questão aqui entre os discípulos que seguiam João Batista e alguns judeus acerca da purificação, irmãos. Aqui procurei alguns comentários do que seria essa questão que eles entraram. Não se tem muitos detalhes de qual era essa questão da purificação. O fato é que o povo judeu, ou os judeus, os fariseus, os saduceus, eles sempre estiveram muito preocupados, irmãos, com os seus rituais, principalmente aqueles que envolviam água e purificação. Nós podemos verificar isso, um exemplo dessa preocupação que eles tinham, lá em Lucas. Vamos só voltar no Evangelho antes de João, Lucas capítulo 11. Vamos ler do 37 ao 40. Lucas 11, do 37 ao 40. Amém? E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e, entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos, quem fez o exterior? Quem fez o exterior não fez também o interior? Voltando a João. A gente vê que surgiu um debate ali entre eles sobre essa questão da purificação. E eu acredito, irmãos, que os judeus, principalmente os fariseus, alguns eram contrários ao batismo de João Batista. E também é mencionado em outras oportunidades que a gente já viu no Evangelho, e também na sequência nós vamos ver, que eles também rejeitavam o ministério de Jesus.
Então eles aproveitaram aquela situação, olha, estão se fazendo uso de água lá, Jesus está batizando lá na Judéia, João Batista também, está certo isso aí, não está certo. Eles usaram aqueles dois fatos dos dois batismos ali, para de certa forma causar uns ciúmes nos discípulos de João Batista e causar uma certa contenda. 26. Depois que eles foram questionados, houve esse embate entre os discípulos de João e alguns judeus. Os discípulos de João foram até João Batista e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele também está batizando, e todos vão ter com ele, todos vão até ele. Enciumados, a gente vê que, de certa forma, que os discípulos, enciumados por aquilo que estava acontecendo, foram até João e procuraram, dizendo: mestre, olha, aquele que estava com o Senhor lá no Jordão, que te procurou para ser batizado, aquele que estava contigo, quando eles dizem isso, irmãos, mostra por parte deles uma falta de conhecimento de quem era Jesus. Eles, ou seja, não se referiram a Jesus como o Messias, e o próprio João Batista já tinha testemunhado deles. Para eles, Jesus ainda era um total desconhecido, embora o próprio mestre deles havia testemunhado, como eles mesmos disseram no versículo 26. Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual o Senhor mesmo testemunhou, eles estão também lá na região da Judéia, batizando. E a gente vê, irmãos, que foi um certo ciúmes por parte deles, porque eles usaram uma linguagem aqui exagerada. Porque ao final do verso 26, ele diz assim: ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Quer dizer, estão abandonando o Senhor, não estão procurando o Senhor, e todos estão procurando a esse tal de Jesus, e todos vão ter com ele. Na mente deles, irmãos, na mente daqueles discípulos de João, de certa maneira estava perdendo, sabe o que? Popularidade para Jesus. Essa era a preocupação deles. Seguindo no verso 27, João, respondendo ao questionamento dos seus discípulos sabiamente, João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Sabe o evangelista João, que ele está falando aqui, narrando aquilo que João Batista disse? Ele está falando, irmãos, de autoridade. Ele está falando acerca de autoridade. Era como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos: Jesus faz o que faz porque Deus o deu esta autoridade a ele. Pois ele mesmo disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ele está explicando isso aos seus discípulos. Ele está dizendo que assim como o próprio Deus me autorizou, me deu autoridade sobre o meu ministério para batizar, e a gente já viu isso lá no capítulo 1 de João, verso 6 e verso 33, bem assim também é com esse que vocês estão mencionando, aquele que estão procurando, a Jesus. Sendo assim, irmãos, João Batista deixa bem claro que tanto ele quanto Jesus, eles não estavam disputando espaço e prestígio. Essa não era a preocupação deles, mas cada um tinha o propósito de cumprirem a ordem que Deus tinha dado a eles. Deus deu uma ordem a João Batista, bem assim Deus deu uma ordem quando ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. 28, seguindo. Obrigado, Diego. Ele continua a dizer aos seus discípulos: vós mesmos me sois testemunhas de que eu já disse para vocês. Eu já testemunhei, eu já disse, já os alertei de que eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Vocês mesmos são minhas testemunhas. Eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo. Isso a gente pode ver lá no capítulo 1 de João, verso 20. João mostra
que ele era, irmão, sabe o que? Um homem focado no seu ministério, o ministério que Deus o entregou. João mostra aqui, quando ele responde dessa maneira, vou testemunhar de novo, vou bater nessa tecla, vou colocar um ponto final aqui. Eu não sou o Cristo. João, ele está afirmando que ele nunca desejou, irmãos, ser além daquilo que Deus o enviou para ser, que era um mero, vamos dizer assim, aos olhos dos homens, um mero precursor aos olhos daqueles discípulos. E ele vem dizer ao final do verso: eu não sou o Cristo, eu sou quem? O que Deus designou para a minha vida? Qual foi o propósito de Deus, o ministério que Ele me entregou? Mas sou enviado adiante do Cristo, mas sou enviado adiante dele. A gente também viu isso lá no capítulo 1. A gente vai ver que João ele vem reafirmar algumas coisas, como eu já mencionei em outras oportunidades. João Batista ele deixa bem claro que ele não veio ser o Messias, o Cristo, mas ele era o seu precursor, aquele que veio preparar e abrir um caminho. Ele veio apontar aquele que ainda viria após ele, Jesus Cristo, e que após ele fazer isso, ele sairia de cena, ele se retiraria. Ou seja, o ministério de João Batista não deveria ofuscar o ministério de Jesus Cristo, e bem assim foi, porque ele estava focado naquilo que Deus havia autorizado para que ele fizesse, ou estava focado naquilo que Deus o enviou para fazer. Ou seja, quando João se remete aos seus discípulos e ele diz isso: eu não sou o Cristo, eu sou apenas o precursor, aquele que é enviado antes dele, que vai anunciar a ele, que vai preparar o caminho para o ministério dele. Ele está dizendo aos seus discípulos, irmãos, que fiquem tranquilos, descansem, tudo está acontecendo conforme os planos e os propósitos de Deus. Tudo que está acontecendo, o fato de Jesus estar batizando, das pessoas estarem procurando Ele, essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Está acontecendo tudo conforme Ele assim deseja. 29. Aí ele, para deixar bem claro, para explicar aquilo, deixar mais evidente e claro aos seus discípulos, ele vai usar uma ilustração aqui no 29, que é a ilustração do esposo, a esposa e o amigo do esposo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e observa e o ouve, só pelo fato de assistir o esposo, ouvir a voz do esposo, qual é o sentimento que ele tem, a atitude dele? Ele alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Ou seja, realmente eu entendi qual é o ministério que Deus deu, qual era o propósito de Deus para a minha vida, porque eu não sou o esposo, eu sou apenas o amigo do esposo. Eu sou apenas o amigo do esposo. Então ele vem esclarecer aos seus discípulos qual é o lugar que ele ocupava em todo aquele cenário, em tudo aquilo que estavam questionando a ele. Ou seja, se nós pensarmos nas bodas ou num dia de casamento, irmãos, quem são os personagens principais? Os noivos. Era o que João Batista estava tentando explicar ali para os seus discípulos. Eu não sou o personagem principal, o noivo o esposo eu sou apenas o amigo do esposo. E quando nós vamos pensar nas bodas de um casamento judaico, eu recorri ao Barclay. Segundo Barclay, irmãos, ele diz que o amigo do noivo ele exercia um papel muito importante nas bodas judaicas. Ele era aquele responsável de organizar a festividade, a comida. Era de responsabilidade do amigo do noivo, por exemplo, era ele quem tinha que organizar o quarto das núpcias do casal, do esposo e da esposa. E quando ele organizava toda a festa, de certa forma ele trabalhava nos bastidores do amigo do noivo, para que houvesse um encontro entre o esposo
e a esposa, o noivo e a noiva. E quando ele ouvia a voz do noivo, que se direcionava ao quarto, qual era a atitude do amigo do noivo, ou amigo do esposo? Se retirar de cena. Ou seja, sua tarefa, o seu papel, o seu trabalho já tinha sido cumprido. E com alegria, porque ele diz, no verso 29, alegra-se muito com a voz do esposo, por ter executado, vamos dizer, uma tarefa de bastidores. Porque eu acredito que quando nós vamos numa festa de casamento, a nossa atenção está voltada para quem? Para o esposo, para a esposa, para o noivo, para a noiva. Eu acho que dificilmente a gente se questiona, nossa, quem fez a organização? Quem cuidou da decoração? Quem cuidou da comida, da bebida? A gente realmente a gente não se questiona sobre essas coisas. Mas a gente vê João Batista explicando isso para os seus discípulos. Eu tenho um papel de coadjuvante. O meu papel aqui, o propósito que Deus deu a mim, João Batista está dizendo aos seus discípulos, é apenas de ser amigo do esposo. Em breve me retirarei, sairei de cena. E aí no verso 30 ele vem complementar, que eu acho que é o versículo-chave daquilo que nós estamos pensando essa noite. E ele diz, para que isso ocorra, resultado, não tem como fugir disso. No verso 30 ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. O propósito de Deus para João, irmãos, era apenas que ele mostrasse, apontasse para aquele que ainda viria. Ou seja, o propósito que Deus deu a João Batista era para que ele apontasse o Cordeiro de Deus. Bem assim como Jesus veio até João Batista para ser batizado. Os irmãos se lembram qual foi a frase de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ministério que Deus deu a João Batista era esse: apontar para o Cordeiro e em seguida se retirar. Ou seja, o ministério de Jesus iria crescer e o de João iria diminuir, porque já tinha se cumprido o propósito do ministério de João Batista. Nesse sentido, Jesus cresceria e João Batista diminuiria. Irmãos, pensando no que esse profeta disse aqui, João Batista, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Na nossa realidade, no mundo em que vivemos, é difícil as pessoas pensarem assim, né? E que elas vão exercer apenas um papel de coadjuvante, que elas vão preparar a entrada ao caminho para alguém que realmente vai ficar em evidência. Mas, com a atitude de João Batista, ele demonstra para cada um de nós, irmãos, que esta é a verdadeira atitude de todo cristão bíblico. É assim que todo cristão deve agir na sua caminhada cristã. É perceber que a primazia nas nossas vidas, em todas as áreas, em todas as coisas, deve ser quem? Jesus. Ele quem deve crescer nas nossas vidas, e cada vez mais o velho homem diminuir, para que ele cresça. Nós podemos dizer que, de certa forma, irmãos, aqui, a atitude de João Batista manifesta e mostra que realmente ele humilhou-se diante da vontade de Deus. Pedro, ele vai falar sobre essa atitude. Vamos até 1 Pedro, capítulo 5. Pedro capítulo 5, verso 6. Página 1329. Amém? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa foi a atitude de João Batista. Aí nós podemos pensar, vendo a vida de João Batista, mas irmão Adriano, depois João foi preso, a cabeça dele foi servida
numa bandeja. Como que ele se humilhou e depois fez altar, irmãos? Os irmãos se lembram como que Jesus, durante seu ministério terreno, se referia a João Batista? Vamos até Mateus, capítulo 11. Vamos ler do 7 ao 11, Mateus 11, do 7 ao 11. E, partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João o Batista: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Agora veja como Jesus se refere a João o Batista do 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que. Mas, irmãos, João não só preparou o caminho para Jesus? Veja, quando João Batista abraçou o seu ministério, estava focado no propósito que Deus tinha para a sua vida. Jesus menciona que homem nascido de mulher não houve maior que ele. Todo trabalho feito para Deus, se dentro do propósito de Deus, não é um trabalho pequeno. Voltando ao nosso texto de João 3, seguindo no verso 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Mais uma vez, está se referindo aqui à autoridade de Jesus. Jesus é sobre todos, Ele é maior do que todos. Por quê, irmãos? Porque Ele não é da terra, porque Ele é de cima, porque Ele veio do céu. Vieram outros mensageiros de Deus, outros homens de Deus, assim como João Batista, veio Moisés, veio Josué, vieram outros profetas, Isaías, Jeremias, mas este enviado, ele veio direto do céu. Portanto, ele é sobre todos, pois este era habitante do céu. Ele veio diretamente do céu. Ou seja, João está dizendo aqui que aquele que Deus o enviou do céu, tanto a sua origem quanto a sua natureza, elas são superiores aos demais mensageiros que vieram, até maiores que o próprio João o Batista. É o que a carta aos Hebreus vai dizer: Jesus é superior a todas as coisas, a todos os rituais. Verso 32, seguindo, ele continua falando acerca de Jesus: e aquilo que ele viu e ouviu, isso ele testifica, testemunha, e ninguém aceita o seu testemunho. Rejeição. Nós podemos dizer que João está afirmando aqui que Jesus, pelo fato dele vir do céu, irmãos, ele dá um testemunho de primeira mão. Jesus, ele, durante o seu ministério terreno, ele fala sobre aquilo que ele viu e sobre aquilo que ele ouviu do Pai. Mais à frente, Jesus vai afirmar isso no próprio Evangelho de João, capítulo 8. Vamos até lá.
versículo de número 38. João 8, 38. Amém? Jesus falando: eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Ou seja, Jesus dá um testemunho direto daquilo que ele viu, daquilo que ele ouviu do Pai. Nós podemos dizer que ali no seu ministério terreno, Jesus estava oferecendo aquilo que era fresquinho, aqueles que o ouviam. Voltando a João 3, ao final do versículo 32, ele diz assim: por mais que ele tenha vindo do céu, que a sua natureza e a sua origem sejam celestiais, por isso ele é superior, ele testifica aquilo que ele viu e ouviu do Pai. No entanto, portanto, mesmo assim, ninguém aceita o seu testemunho. A gente viu isso em outras oportunidades já durante o nosso estudo. Ninguém aceita o seu testemunho. Embora Jesus estivesse trazendo ali um tesouro direto do céu para aqueles que o ouviam, ainda existiram aqueles que o rejeitaram. Rejeitaram o seu testemunho, rejeitaram a sua mensagem. Verso 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Isso é forte, irmãos. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ou seja, diz que alguns rejeitaram, mas também existe aqueles que reconhecem o seu testemunho. E quando ele diz isso, irmãos, ele está afirmando que reconhecer o testemunho, o ministério de Jesus é reafirmar, é confirmar que Deus é verdadeiro. Caso contrário, não reconhecer, não se curvar sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que ele testificava e testemunhava, que ele ouviu e recebeu direto do Pai, é afirmar que Deus é mentiroso. Rejeitar a Jesus é dizer que Deus é mentiroso. Versos 34 e 35, esses dois caminhos paralelos. Porque aquele que Deus enviou, João Batista tentando ser enfático aos discípulos, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Ou seja, o Pai enviou Jesus, dando-lhe a palavra e o Espírito. Quer os homens creiam ou não, irmãos, Jesus falou diretamente as palavras de Deus. Quer os homens aceitem ou não. E nós podemos verificar isso em alguns versículos. Vamos voltar ao capítulo 8 de João. Agora o verso número 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Capítulo 12 do mesmo Evangelho, versos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Voltando a João 3, verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Irmãos, quando nós pensamos no amor de Deus, ele sempre vem ligado ao sacrificar-se, ao dar, doar-se. Nós vemos aqui mais uma vez: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou, deu
nas mãos de Jesus. Confiou todas as coisas a Jesus Cristo, seu unigênito. O Pai ama o Filho de tal maneira que entregou, confiou todas as coisas nas mãos de Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele é o cabeça da igreja, por exemplo. Jesus é o Senhor do universo. Nele todas as coisas subsistem. Vamos relembrar o que nós aprendemos lá em João capítulo 1, que foi a nossa primeira mensagem. Versos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Preste atenção no verso 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Deus, o Pai, entregou todas as coisas na mão do Filho. Verso 36, para chegarmos ao final da nossa meditação essa noite. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Lembrei de uma frase do pastor hoje, durante a IBD. Ele deu um verso, agora o versículo eu não me recordo qual é. Ele diz assim: precisa explicar? Irmãos, aquele que crê no Filho unigênito de Deus tem a vida eterna, tem o perdão dos pecados. Mas aquele que não crê não tem a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre a vida dele. Esse verso 36, irmãos, é como se fosse um eco daquilo que Jesus disse a Nicodemos lá nos versos de 15 a 18. Vamos reler, do mesmo capítulo 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele torna no verso 36 a ecoar aquilo que ele disse entre os versos 15 e 18. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. O evangelista João mostra que existe aqui, irmãos, ele tenta deixar isso bem claro para os seus leitores, que existe a diferença claríssima entre os que creem no nome do unigênito Filho de Deus e entre aqueles que não creem no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. A vida eterna, irmãos, está apenas em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Ou seja, quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. Pensando nesse versículo, eu lendo, e eu achei uma ilustração muito interessante, que ajuda nós a entendermos o que o evangelista João disse aqui. Diz que certa vez, um homem muito rico, ele, abastado bem financeiramente, ele era um colecionador de quadros, de pinturas famosas, de quadros famosos, e ele tinha um único filho. Um certo dia, ele perdeu esse filho num acidente. E ele amava muito esse filho. E ele tinha um amigo que era muito próximo dele. E sabendo do tamanho do amor que ele tinha pelo seu filho, ele foi lá e pintou uma tela do rosto do seu filho e entregou a este homem. Este homem envelheceu, já sabia que
estava próximo da sua morte. Antes de morrer, ele fez um testamento, entregou na mão do seu mordomo. Nesse testamento ele dizia para que o mordomo era para leiloar todos os quadros que ele tinha da sua coleção e que o dinheiro pudesse ser doado para a caridade. Esse homem veio a falecer. Após o falecimento foi divulgado e haveria um leilão dos quadros, e foram se chegando muitas pessoas, muitos homens bem ricos, bem abastados financeiramente, para adquirirem vários quadros, porque ali naquela coleção tinha quadros muito famosos. Irmãos, e o primeiro quadro a ser leiloado, sabe qual foi? Foi do rosto do filho. Foi do retrato que o amigo daquele homem já falecido pintou. E ninguém se interessou por aquele quadro. Ninguém se interessou por aquele quadro. Afinal de contas, eles estavam esperando os outros quadros famosos. O interesse deles não era aquele quadro. E o tempo foi se passando. E o homem responsável pelo leilão, e aí, quem vai dar o lance? E aí um homem deu um lance e ele comprou esse quadro, o filho do homem pintado. Quando ele comprou o quadro, irmãos, o mordomo interrompeu o leilão e disse: acabou o leilão. E todo mundo ficou estarrecido, todo mundo ficou furioso. Como que pode? E os outros quadros não serão leiloados? Aí o mordomo abriu o testamento, e no testamento estava dito assim: aquele que tem o filho tem tudo. É o que o profeta João está dizendo aqui: aquele que tem o filho tem a vida eterna. Mas ele diz que aquele que crê no filho tem a vida eterna. Mas ele também afirma no 36 que aquele que não crê no filho, no enviado de Deus, ele não verá a vida. Aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Manter-se rebelde, irmãos, contra Jesus é permanecer sobre a ira de Deus. É isso que o evangelista está dizendo. Manter-se rebelde contra Jesus, contra o seu testemunho, contra aquilo que ele entregou direto do Pai, aquilo que ele ouviu e viu, significa que este homem permanece sobre a ira de Deus. A única maneira, irmãos, do pecador fugir desta ira é se arrepender e crer no Senhor Jesus. Algumas pessoas podem se questionar ou até mesmo se iludir, dizer assim: mas Deus não é amor? Ele não disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Como que um Deus de amor vai se irar contra as suas criaturas? As pessoas podem se iludir dessa maneira. Mas o nosso texto deixa bem claro que aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Embora nesse mesmo capítulo 3 João fale do amor de Deus, ele também deixa bem claro a ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. E quando nós pensamos na ira de Deus, irmãos, e naquilo que João está dizendo aqui, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, quando nós pensamos na ira de Deus, nós devemos nos remeter e lembrar da cruz, de Cristo crucificado, o quanto foi sofrível para Jesus carregar aquela cruz, ser humilhado, ser preso injustamente, ser pendurado no madeiro. Todo aquele sofrimento de Jesus, irmãos, mostra ali a ira de Deus sendo derramada sobre a vida do pecador. E aquela mesma ira que foi derramada, pense, se nem ao seu próprio Filho Deus poupou. Pense que aquele que não crê, ou aquele que não confia plenamente na obra de Cristo na cruz, você acha que Deus vai poupar e livrá-lo da sua ira?
A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho unigênito na cruz. Portanto, irmãos, aquele que ainda se recusa a depositar a sua fé única e exclusivamente na obra de Jesus Cristo no madeiro, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. Vamos para a nossa aplicação, diante desses versos, de 22 a 36. O que nós podemos aprender? O que nós podemos refletir acerca daquilo que nós lemos e meditamos essa noite? A primeira coisa, não tem como fugir dessa pergunta, irmãos. Você já creu no Filho unigênito de Deus para perdão dos seus pecados e para a vida eterna? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Caso não, você ainda não se arrependeu para o perdão dos seus pecados, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. Agora vamos pensar no exemplo que João Batista deu a cada um de nós. E eu gostaria que nós fôssemos para casa pensando em 3 atitudes. Quando nós olhamos para João Batista, nós podemos aprender 3 coisas, irmãos. A primeira delas é propósito. Os irmãos sabem o que é propósito? Propósito, irmãos, é um projeto, um desígnio, é aquilo que se busca alcançar. Propósito é um objetivo traçado na minha e na sua vida. Pergunte-se a si mesmo: qual é o propósito da sua vida? Pergunte-se a si mesmo, irmãos, qual é o propósito da sua existência? Nós sabemos a resposta. Romanos 11:36 nos dá o propósito de Deus para mim e para a sua vida, irmãos, é viver a vontade dele. O propósito de Deus para mim e para a sua vida, para a vida do cristão, é viver para a sua glória. É viver a vontade de Deus, seja na sua casa. Você, como homem, viver a vontade de Deus na sua casa é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você, irmã, viver a vontade de Deus no seu lar é ser submissa ao seu esposo como ao Senhor. Viver a vontade de Deus, ou o propósito de Deus lá no seu trabalho, é você sendo fiel ao seu patrão. É você sendo fiel para aquilo que ele o contratou. É você não enganar, não ludibriar. Viver a vontade de Deus na escola é você, por exemplo, se abster de algumas conversas ou não caminhar na onda que caminha o mundo. E também nós podemos e devemos viver a vontade e o propósito de Deus na igreja, sendo crentes fiéis, zelosos pela sua palavra, desejosos em ser úteis ao Senhor. Hoje de manhã nós estávamos aprendendo viver a vontade de Deus também, irmãos, é ser submisso à autoridade do pastor. Pensando em João Batista, irmãos, ele era bem resolvido quanto a essas questões. Ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida. E você é? Uma segunda atitude que nós vimos
na vida de João Batista? Foco. Ele entendeu o que era o propósito de Deus para a vida dele, e ele tinha foco sobre esse propósito. Os irmãos sabem o que é foco, irmãos? Foco é aquilo que você enxerga nitidamente. Foco é quando você tem a visão bem definida e clara do seu propósito, do seu objetivo. Você está inteiramente compromissado em alcançar esse objetivo. Nada embaça, vamos dizer assim, a sua visão de alcançar o seu alvo. E nós vimos isso na vida de João Batista. Ele estava inteiramente focado, irmãos, no propósito de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Por isso que quando foram questionar ele, mas João, então Jesus está batizando lá, todos estão indo até ele. Ele falou, não se preocupe. Essa é a vontade de Deus. Esse é o propósito de Deus. Ele estava focado. E quando nós estamos focados, irmãos, na vontade de Deus, na obra de Deus, torna-se mais fácil de nós alcançarmos os objetivos. Por exemplo, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de maneira que Ele, por meio das nossas vidas, por meio da sua vida, da minha vida, por meio desta igreja, Ele cumpra o seu propósito. Quando, por exemplo, nós estamos fora de foco, nós não vamos conseguir enxergar aquilo que deve ser prioridade e primazia, como aconteceu com João Batista. Em terceiro e último lugar, uma atitude. Eu acho que essa todos lutam, irmãos. E nós vimos por parte de João Batista que ele não relutou contra isso. Humildade. João, ele não foi soberbo, ele não foi orgulhoso em momento algum, irmãos. Porque ele poderia pensar, nossa, mas olha, quantas pessoas eu angariei, eu preparei agora para que viesse esse tal Jesus e já tivesse tudo preparado para que ele pudesse assumir a partir daqui. Olha, quanto tempo eu não fiquei lá no deserto. Muito pelo contrário, ele foi humilde, ele humilhou-se ao propósito de Deus, à vontade de Deus para a vida dele. E eu digo, irmãos, se João Batista ele não fosse humilde, se ele não se humilhasse diante da mão de Deus, da vontade de Deus, ele jamais agiria como ele agiu, como nós lemos no verso 30. É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. Quando nós pensamos em humildade, no exemplo que João Batista nos deu, irmãos, a gente precisa entender algo para as nossas vidas. Que o cristão, o crente, ele não foi comprado pelo precioso sangue de Cristo para receber holofotes. O crente não foi comprado pelo sangue, pelo precioso sangue de Cristo para ocupar um lugar de destaque e evidência. João Batista deixou isso claríssimo. Assim como João Batista, as nossas vidas devem apontar para Jesus, não para o que eu quero ou aquilo que me agrada, mas aquilo que agrada a vontade de Deus, aquilo que glorifica a Deus. Nós devemos apontar para Cristo, mesmo que muitas vezes as coisas não aconteçam conforme nós esperamos ou nós desejamos. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Mas se aconteceu para a glória de Deus, para que o propósito de Deus fosse alcançado, assim como João Batista, nós devemos o quê? Nos alegrar. Nos alegrar. Versículo 29 ele diz assim: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se, mas não é alegra-se pouco não, alegra-se muito com a voz do esposo.
pelo fato de assistir o esposo, pelo fato de ver que o propósito de Deus está sendo alcançado. Jesus está vindo, o meu ministério foi cumprido, a minha carreira foi cumprida, o propósito que Deus tinha designado, aquilo que Ele me deu autoridade para fazer, pela graça e pela misericórdia dEle, eu consegui executar. O nome dEle tem sido glorificado. Quando as coisas não acontecem como nós esperamos, mas acontece para que o propósito de Deus seja alcançado, irmãos, para o avanço do reino de Deus, para a glória de Deus, nós devemos nos alegrar muito, como fez um amigo do esposo, João o Batista. A gente precisa entender, quando nós pensamos em humildade, a gente precisa entender a posição que nós ocupamos. Foco. Aquilo que João Batista tinha. E quando eu digo isso, nós precisamos entender o seguinte, irmãos: você e eu, nós não somos o Senhor para sermos agradados, para que os nossos caprichos sejam atendidos em tudo. Nós somos servos. E nós busquemos então nos colocar, por exemplo, sobre o jugo de Cristo, do nosso Senhor, um jugo que é suave, e aprendemos com Ele, como Ele diz lá em Mateus 11, 28 ao 30. Aprendei de mim, que sou, o pastor pregou essa mensagem no dia desse, que sou manso e humilde de coração. Essa é a característica de um verdadeiro cristão. Então convido os irmãos para que, assim como ocupava e cercava a vida de João Batista, seja assim também, irmãos. Procure, se preocupe em testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, engrandecido seja o Senhor, porque o Senhor é bom, é santo, é justo, é soberano, é misericordioso, é amoroso. Nós te agradecemos pela porção da sua palavra, por esse momento em que meditamos aqui, em que pudemos aprender um pouco com a atitude do teu servo João Batista, ao qual entendeu o propósito do Senhor para a vida dele. Ajuda cada um de nós a entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, que é de honrar, exaltar, glorificar a Ti, Pai. Assim como Ele, ajuda-nos a estarmos focados no objetivo, ó Deus, que é glorificar o Teu nome, que é sermos úteis ao Senhor, que é sermos fiéis a Ti, ó Deus, obedientes à Sua palavra, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, e que possamos exercer essa carreira, ó Deus, essa profissão com extrema humildade, sempre nos colocando na nossa posição de servos, para que nós não venhamos agradar os nossos caprichos, desejar que as nossas vontades sejam feitas, mas que a Sua vontade sempre seja feita, e que isso seja o propósito e o objetivo das nossas vidas sempre, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Sidney.